Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reumatais, podcast voltado para médicos que querem se atualizar em reumatologia. E hoje o episódio vai ser sobre tratamento de osteoartrite de joelho. Para isso eu tenho dois convidados super especiais para a gente falar um pouquinho do tratamento multidisciplinar baseado em casos clínicos do dia a dia. Vou apresentar para vocês nosso querido Murilo Dório, que já esteve em outros episódios. Vou deixar ele se apresentar. E a gente também está com o Dr. Bruno Buturi, que é um médico aí com um grande background dentro de cirurgia de joelho e que acabou de voltar recentemente dos Estados Unidos de um fellow. Tá cheio de novidades para contar pra gente. Bem-vindos! Olá, obrigado, Ricardo. Eu sou o Murilo Dório, sou reumatologista, faço parte do ambulatório de osteoartrite lá do Hospital das Clínicas da USP, sou membro da Comissão de Osteoartrite da Sociedade Brasileira de Reumatologia também, e aí no mercado privado no Hospital Sírio-Libanês e na Imuno Brasil. Muito prazer, eu sou o Bruno Buturi, fiz cirurgia de joelho, além da minha formação toda na Universidade de São Paulo, e atualmente sou um pós-graduando em medicina regenerativa, com um enfoque em osteoartrite de joelho, e recém-chegado, como o Ricardo comentou, recém-chegado dos Estados Unidos de um fellow em Sports Medicine, cidade de Iowa. Muito prazer e obrigado pelo convite. E olha que a gente hoje, nesse episódio, vai conseguir aí trazer a visão do reumato e do ortopedista, que muitas vezes é difícil da gente ter ali no dia a dia. Então, eu vou trazer aqui um caso clínico, né, de como se fosse um paciente com osteoartrite inicial, que é difícil de chegar nos nossos consultórios. Seria aquela pessoa que procuraria nos mínimos sintomas ou muito poucos sintomas. Pedi até para o Murilo comentar aí quais seriam esses sintomas de uma osteoartrite inicial. E a ideia é assim, como vocês tratariam, o que vocês pediriam de exame, como vocês recomendariam aí o retorno dessas consultas. Atividade física, eu tenho certeza que a gente vai tocar bastante nessa tecla nesse episódio. Eu sei que é difícil de orientar, muitas vezes a gente não faz. A gente está aqui hoje num seleto grupo de médicos que todos fazem atividade física, então eu já deixo essa dica. Talvez seja mais fácil prescrever aquilo que você vive, né? Eu acho que isso é um dado interessante. Muito bem, Murilo, um paciente de osteoartrite inicial de joelho, o que você espera de queixa? Você investiga alguma coisa? E como você trata? Perfeito. A osteoartrite inicial ou osteoartrite precoce, apesar de o termo parecer simples, é um conceito bastante novo, recente, assim, na literatura. Ainda existe um esforço mundial em tentar definir o que são esses quadros precoces, né? Mas na prática, a gente que está tratando o paciente no dia a dia, a gente pode considerar aqueles pacientes com pouca alteração radiográfica ou só alterações mais iniciais de ressonância, com perda de cartilagem, pouca alteração estabelecida de raio-x, com osteófito e etc., e com sintomas iniciais. Em geral, são sintomas mais mecânicos, mais leves de movimento, sem dor em repouso. Esses sintomas podem flutuar um pouco ao longo do tempo, com algumas atividades desencadeando um pouquinho mais ou não. E geralmente esses pacientes não vão ter restrição de movimento, né, Murilo? Não tem um joelho com flexo, não tem nenhuma alteração visual. Por isso que eu acho que é mais difícil dessas pessoas chegarem até nós. E é interessante que o Murilo falou que muitas vezes essas dores vêm no movimento, vêm num treino, vêm numa academia, vêm durante um esporte de fim de semana. E aí, para esse paciente, você pede alguma coisa, Murilo, você investiga, ou você associa mais ao quadro clínico, algum fenótipo assim que te preocupa mais, se é um paciente obeso? Tem alguma coisa que te chama a atenção? Você pede imagem? É uma boa pergunta. Esses quadros iniciais, e até falando de diagnóstico de osteoartrite de maneira geral, a regra geral é que exames não são necessários. Se aquele paciente tem uma epidemiologia típica, mais de 45, 50 anos, com uma dor mecânica, que é essa dor do movimento, que melhora com o repouso, em uma articulação típica, como joelho, quadril e mãos, a gente assume que o diagnóstico é uma osteoartrite, a não ser que a gente esteja pensando em algum diagnóstico diferencial ou tem alguma lesão traumática junto que desencadeou o sintoma. Então, o diagnóstico, de certa forma, é facilitado. Na prática, é muito comum que a gente peça pelo menos uma radiografia para ver o grau, né, já ao diagnóstico, se é um pouco mais precoce ou um pouco mais avançado. E, eventualmente, quando a gente estiver fazendo algum planejamento ou pensando em um diagnóstico diferencial diferente, o uso da ressonância. Muito bom. Bruno, e agora a gente está com você aqui do nosso lado, ortopedista. O que a gente pode acrescentar de avaliação? Como você faz para avaliar esse paciente inicial? Tem alguma coisa diferente aí do que o reumato falou, que você já pensou? O Murilo falou sobre lesão traumática. Alguma lesão que preocupa, que a gente tem que ficar mais atento, que eventualmente o paciente cai e aí aquela dor fica mais persistente. Como que você avalia esses quadros mais iniciais? Claro, com certeza. Eu acho que a abordagem para um clínico geral, para um reumatologista, para um ortopedista, são
áreas um pouco distintas mesmo, né? Eu gosto de frisar que, como a gente bem sabe, médico, né, o exame físico ele é bem relevante. Então, dor na interlinha, né, se for difusa, ok, eu acho que pode ser uma osteoartrite, ok, tratar com uma radiografia. Mas se for muito focal, muito pontual, medial, eu acho que já dá margem para a gente pedir uma ressonância magnética, né? Muitas vezes a radiografia aparenta ser uma osteoartrite, que de fato é, mas eventualmente tem uma lesão pontual meniscal, algo que dá para endereçar e dá para dar uma qualidade de vida para o paciente, mesmo nos estágios iniciais, né? Então, acho que o exame físico é bastante relevante nesses casos. E acho que cabe também até uma ressalva. Muitas vezes o paciente tem uma osteoartrite radiológica, mas a dor não é condizente com aquilo. Então, às vezes, a osteoartrite é medial e a dor é lateral por um síndrome de trato tibial ou outra coisa. Então, mais do que, antes de tudo, a gente é médico e tem que ter a correlação clínico-radiológica, né? Perfeito, esse conceito é bem importante na osteoartrite, né? A dissociação clínico-radiográfica, e isso é maior em estágios precoces iniciais. Tem paciente com pouca alteração radiográfica e muito sintoma, e vice-versa. Essa correlação se aproxima um pouquinho mais em estágios mais avançados. Pacientes com alteração radiográfica mais evidente costuma ter mais sintoma. Mas a regra geral é essa dissociação mesmo que a gente vê no dia a dia. Depois dessas duas falas, só interrompendo, Bruno, olha que interessante, gente. O paciente inicial vai se queixar pouco, eles acabaram de reforçar que é o paciente que a gente precisa ter mais ali um pouco de cuidado para os testes de exame físico, não é um joelho limitado ou muito avançado, que muitas vezes até vai restringir todas as manobras, e aqui colocar em prática todas aquelas manobras ortopédicas de menisco, cruzado, que muitas vezes a gente não lembra e não é da nossa prática, vocês fazem com muito mais aptidão que a gente, mas o Bruno deu uma ótima dica, que é a palpação. A palpação você não precisa de nenhuma técnica específica, então palpem esses joelhos todos na face anterior, lateral, medial e eventualmente até posterior, algumas patologias que a gente pode ter, não é muito frequente, mas é interessante de deixar esse recado para casa. Eu acho que só para reforçar também, assim, 5%, até um dado aqui estatístico, 5% dos novos casos de osteoartrite por ano vêm de lesões traumáticas, né, que a gente chama de OA pós-traumática. Então, essa avaliação é importante e seria até um tema aí para discutir de prevenção. A gente tem poucas coisas de prevenção em osteoartrite, uma delas é diminuir a diminuição do risco de lesão, e aí está um pouquinho mais voltado para o atleta, o Bruno pode complementar também. E o outro tópico de prevenção mais importante seria o controle do peso aí no médio e longo prazo, porque a gente tem os estudos de trajetória mostrando claramente, né, que os pacientes que têm ou que ganham peso ou que mantêm num peso de sobrepeso ou obesidade realmente progridem mais ao longo do tempo. Então seriam os dois tópicos principais, junto com o exercício que a gente sabe bem do benefício também de proteger a articulação no longo prazo. Bruno, quer complementar sobre as osteoartrites pós-traumáticas? Perfeito, acho que é bem isso mesmo que você falou, o peso, a atividade física, né? E a atividade física, ela reduz peso e traz força muscular, que é tudo que a gente precisa para diminuir a progressão da osteoartrite. E o peso, ele não só é fator de piora da progressão da osteoartrite, como inclusive revisão de prótese. Então, pacientes já com prótese. Então, o peso é uma medida que eu indico na precoce, na moderada, na grave e após a prótese. Então, sem dúvida, principalmente associada à atividade física, a gente perde peso quando a gente gosta de fazer alguma coisa, fazer isso de uma maneira mais sustentável, vai fazer um exercício que a gente goste e isso E aí eu já vou começar a colocar um pouquinho de lenha na fogueira para os imediatistas, tá? Perda de peso, a gente não vai conseguir isso de uma maneira rápida, talvez até frustre o paciente ali numa primeira consulta. Como vocês abordam aí em termos de primeira consulta, esse paciente com leve, que ele está dando do exercício? A gente falou um pouquinho aí de prevenção, não sei se tem alguma coisa mais específica para comentar, algum tipo de movimento para evitar, e até deixo para vocês dois dividirem, e de remédio. Deixa alguma coisa, aquela polêmica do tópico, do oral, só para dor mais moderada, intensa, dor leve a gente tolera, como que vocês orientam? Perda de peso, né? A pergunta inicial é um tópico bem sensível, assim, é difícil na prática. Perder peso é muito difícil, todo mundo sabe. E a gente tem que trabalhar um pouquinho a motivação, evocar no paciente o que ajuda ele na mudança de comportamento, porque só a nossa orientação a gente sabe que na prática só falar você precisa perder peso, isso não gera nenhum efeito imediato, né, de fato no paciente.
Então, eu acho que é a força, empoderar, evocar do paciente a motivação para o exercício, sugerir, como o Bruno falou, exercícios que o paciente goste, né, e que ajude no controle do peso. E lembrar que hoje em dia isso não está nos guidelines, mas a gente tem muitas opções de tratamento, até farmacológicos da obesidade, que a gente pode lançar mão, tá? Então, encaminhar para um nutricionista, para um endocrinologista, para trabalhar em conjunto com essa questão, da perda de peso. Até já queria dar um dado aqui que é um pouquinho mais avançado, mas foi apresentado bem recente, tem um mês mais ou menos, um congresso de endocrinologia, o primeiro dado clínico de um medicamento para tratamento de obesidade com desfecho primário para osteoartrite de joelhos, mostrando um benefício diretamente pela perda de peso, mas até com a sugestão de que ele possa ter algum efeito anti-inflamatório também. O medicamento é a semaglutida, né, numa dose um pouquinho maior do que a gente usa até o momento no Brasil, então é um dado bem recente aí e bastante animador para quando a gente fala para os pacientes com osteoartrite de joelho e obesidade. Muito bom. Eles até apresentaram no Congresso Mundial de Osteoartrite, né, que é o OASE, e é interessante até, já perguntando essa questão de expectativa, avaliaram em 18 meses. Então, se a gente for falar de perda de peso, é muito importante para o paciente se sentir ali, né, ter adesão, a gente falar que é uma coisa a longo prazo. A gente vai fazendo essas medidas para que a gente tenha resultado e tenha meta. Vocês têm alguma meta para perda de peso no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, ou não tem nada definido, fica muito a cargo do... O que a gente tem, os trabalhos com a combinação de perda de peso e exercício são aqueles que mostraram o maior tamanho de efeito, o maior potencial de melhora da osteoartrite, da dor da osteoartrite de joelhos. Esses estudos com os melhores resultados viram que a perda de 10% do peso, que a gente poderia considerar como pelo menos uma meta inicial, tiveram um melhor resultado. Esses pacientes com perda de 10%, por exemplo, em um estudo que foi bem clássico aí, de perda de peso combinado com exercício, a perda de 10% gerou uma redução da dor de 50%, o que é muito bom e não visto em nenhum outro estudo de osteoartrite de joelho, e até um terço desses pacientes ficou com zero dor, assim. Então, esse é o dado mais relevante que a gente tem para o tratamento de osteoartrite no joelho, a combinação de 10% do peso combinado com exercício. É o maior tamanho de efeito aí da combinação dos tratamentos que a gente tem. Muito animador, né? Eu tenho uma abordagem parecida. Aqui numa artrose inicial, a gente tem um nutricionista, tem até um cirurgião gástrico, que avalia em casos mais severantes, e o tratamento para perda de peso ele é isso. Então, tem que contar com uma equipe disciplinar, todo um incentivo do paciente, a gente tem psicóloga clínica aqui especializada em perda de peso. Então, é uma doença, sem dúvida, traz desafios, né? Mas, pensando um pouquinho, respondendo um pouquinho qual porte que eu costumo expor aos pacientes, porte sem impacto costumam trazer benefício. Não dá para você pedir para um paciente que está com artrose, fazer caminhada, né? Ele vai sentir dor, vai piorar, né? Vai causar flare. Então, eu costumo estimular bastante natação, hidroginástica, bicicleta ergométrica ou a bicicleta convencional mesmo. Ótimas opções que fortalecem, ajudam a perder peso, porque é um cardio, e você não tem impacto inerente da corrida ou de outras atividades. É um bom começo para incentivar. À medida que o paciente vai perdendo peso, ele vai se sentindo cada vez mais motivado, e aí o problema, o desafio não é tanto o seu, ele já começa a perceber a vantagem, sentir melhor, sentir a melhora da dor, e aí ele já tem essa motivação que vem de dentro, não precisa ser extrínseco. Só um contraponto, né? A prescrição do exercício é bastante personalizada e mesmo que, eventualmente, imediatamente a gente evite um exercício ou outro, com a progressão do exercício, o paciente poderá fazer praticamente todas as modalidades, né? Assim, nenhuma estará contraindicada, obviamente, com a personalização e com a progressão de carga, frequência e intensidade. Muito bom, acho que a gente está num tópico super aí, com bastante congruência das opiniões. Vou tentar puxar, como eu disse, para divergências aí. Ótimo. Analgésico, qual durante a dor, curtos períodos, anti-inflamatório, tem alguma preferência? Não existe preferência, não existe literatura, né? Acho que vale a pena aqui num quadro mais leve, a gente falou que os sintomas são poucos, mas eventualmente se isso exacerba, é um critério para o paciente, por exemplo, voltar em consulta e ser reavaliado. Acho que esses 3 pontos aí para a gente fechar essa osteoartrite inicial, esse quadro mais inicial. Perfeito. Bom, eu costumo falar que feijão com arroz, o tratamento da osteoartrite, assim, até com os residentes para
ampla indicação, é tipo analgésico simples. No Brasil, a gente usa bastante a dipirona, com bastante experiência, e na prática ajuda bastante. Não está em nenhuma recomendação internacional, porque poucos países têm a dipirona disponível. E o anti-inflamatório tópico, os géis ou sprays mais frequentes de serem achados em farmácia são de diclofenaco, mas a gente tem de nimesulida, cetoprofeno, aceclofenaco. E algumas revisões mostram que eles têm até um tamanho de efeito, um potencial de ajudar o paciente parecido com o anti-inflamatório oral, tá? Na prática, talvez não seja tudo isso, mas é uma estratégia super simples, barata, então é para ampla recomendação mesmo. Anti-inflamatório oral, a gente sempre prescreve período curto, nunca contínuo, porque são pacientes, em geral, mais idosos, com outras comorbidades, em que os riscos do anti-inflamatório ficam um pouquinho mais ressaltados. E ou nos flares, né? Aqueles pacientes que flutuam no nível menor de dor, mas eventualmente faz um inchaço da articulação, uma dor mais intensa, aí o uso do anti-inflamatório pode ser bastante relevante. Eu não sei como é que o Bruno faz na prática. Eu concordo completamente, é o que eu uso com tratamento inicial. Eu adicionaria aí, se você perceber que o paciente tem um tipo de dor também neuropática, a gabapentina ou duloxetina, e traz bastante vários benefícios para o paciente, em casos específicos. Também adicionaria aí a dor miofacial, é bastante frequente encontrar na artrose, em casos vários, dor medial, do adutor, em casos valgos, fratura tibial. Então, isso tem um benefício imenso, você adicionar relaxante muscular ou a fisioterapia, liberação mecânica miofacial, adicionaria isso. Nos Estados Unidos, eles tendem a usar meloxicam, uso crônico, mais prolongado. A gente tem mais receio aqui, né? Uma dose mais baixa, mas eles usam. Eles são um pouco mais intervencionistas, inflamatórios. Claro que acompanhando, adequado. Também eu utilizo bastante cremes tópicos, eu acho que tem boa aceitação dos pacientes e, de fato, eles têm uma melhora importante. Pulando um pouquinho já, pensando em medicamento, mas para nutracêuticos, né, medicamentos modificadores, teoricamente, da osteoartrite, eu não sou um grande fã. Primeiro, o comentário de medicamentos para dor crônica, né, que o Bruno citou aqui, a duloxetina. Dois tópicos aqui de informação. 20 e 30% dos pacientes com A tem um componente de dor neuropática, então, às vezes tem dor em queimação, formigamento, então, nesses pacientes, a duloxetina, que é o que a gente tem 4 ensaios clínicos, a evidência é um pouquinho melhor, pode ser bastante útil. Na prática, a gente acaba usando também outros medicamentos para dor crônica, pegando evidência emprestada, como a gabapentina, pregabalina, eventualmente. E lembrar que muitos pacientes com osteoartrite, eles têm dor crônica, porque toda vez que a gente tem uma dor que vem e que fica, mesmo que ela comece nociceptiva, ela pode cronificar e amplificar. Então, nesses pacientes com dor crônica, persistente, contínua, diária, ou com componente de dor neuropática, ou com amplificação, fibromialgia e sintomas de humor, assim, a duloxetina vai super bem, preferencialmente, ou pegando evidência emprestada, GABA, pregabalina, amitriptilina, que o paciente, se for possível, usar pelo perfil do paciente. Assim, então, acho que é uma estratégia que pode ser interessante em alguns casos. Agora, nutracêuticos e suplementos, assim, é um tópico bastante sensível. São medicamentos muito prescritos na prática. Tem estatísticas mostrando que até 80% dos pacientes com osteoartrite usam ou já usaram algum suplemento ou nutracêutico. A evidência geral como grupo é um pouco menor, tá bom? O dado de melhor qualidade que a gente tem ainda vem de uma revisão sistemática, uma meta-análise super bem feita do grupo da Austrália. Foi publicado em 2018, mas ainda é o que a gente tem melhor organizado. E essa meta-análise mostrou que aqueles suplementos, incluindo fitoterápicos, que entram numa categoria ali de um pouquinho melhor de evidência, são a cúrcuma, a boswellia, que é um outro fitoterápico pouco conhecido aqui no Brasil, uma substância chamada piquenogenol e a outra chamada MSM. Depois dessa revisão sistemática, surgiram 2 ensaios clínicos de boa qualidade, uma publicada até na Annals of Internal Medicine, uma revista Fator de Impacto 2530, com cúrcuma, mostrando um benefício com diferença para o placebo num estudo super bem feito. Então, eu acho que dentro do grupo aí de suplementos e fitoterápicos, a cúrcuma ganha um destaque aí pela qualidade dos estudos que a gente tem mostrando benefício, junto com esses outros que eu citei. Bom, os suplementos nutracêuticos mais prescritos no país, na verdade, são os colágenos, tanto os colágenos hidrolisados quanto o C2, que é a molécula inteirinha do colágeno tipo 2.
sozinhos ou em associações. A gente tem muitas associações no país de colágeno, até com glicosamina, condroitina, hialurônico, outras substâncias até com a evidência um pouquinho menor. Como grupo geral, a evidência é menor, como eu citei, e aí o perfil de paciente que a gente poderia pensar em indicar na prática seriam esses pacientes que a gente comentou em estágios mais iniciais, com quadros menos avançados, com dor leve a moderada, ou que tem contraindicação anti-inflamatória que a gente queria evitar, dar com o objetivo de evitar o uso frequente de anti-inflamatório, e que o paciente tenha condição de comprar, obviamente, e que o paciente também aceite como um tratamento interessante. Tem pacientes que são muito afeitos e que gostam de suplementos fitoterápicos, de evitar medicamentos. Então, seria um subgrupo aí para a gente considerar prescrever, tá? A diacereína que você citou também, os melhores ensaios clínicos mostram que o tamanho de efeito é pequenininho quando comparado com placebo, então, teoricamente, não ajuda tanto e vem com uma questão de diarreia. Sei que eu estou falando muito, mas é só para tentar organizar aí o que a gente tem de evidência. E glicosamina e condroitina também é um dos produtos mais prescritos no Brasil e no mundo. Tem estudos antigos, até de boa qualidade, mostrando que ele teria um potencial analgésico e até de diminuir a progressão da doença, não confirmado, não estabelecido. Alguns guidelines, como o do ECEU, que trabalha mais farmacoeconomia, até recomenda como primeira linha de tratamento, tá? Mas a gente vê com uma ressalva, assim. Os ensaios clínicos de melhor qualidade mostraram um tamanho de efeito pequeno, com uma diferença pequena para o placebo, tá? No maior estudo que a gente tem de glicosamina e condroitina, foi um estudo até publicado no New England, que só o anti-inflamatório que estava comparando foi superior ao placebo. Muito difícil a gente até julgar, porque nesse estudo específico o efeito placebo chegou a 50% a 60% a resposta ao placebo. Então tem algumas críticas aí. Mas o comentário geral é que o tamanho de efeito é pequeno e a gente poderia pensar em pacientes bem selecionados, como aqueles que eu citei dos graus iniciais e que o paciente está afeito a tomar. Desculpa falar muito, eu só queria, organizar. É um tema bem polêmico, tem muita coisa, tem muita publicação, mas às vezes a gente questiona um pouquinho a qualidade. São medicamentos muito prescritos, como eu falei, 80% dos pacientes tomam ou já tomaram. Então, eu achei que era importante a gente dar um pouquinho mais de detalhe aqui para deixar os colegas um pouquinho mais seguros na hora de prescrever. Murilo, sempre muito didático para trazer um tema tão difícil. E realmente é isso que a gente vê, né? Uma das coisas muito difíceis em osteoartrite, a heterogeneidade da doença, e quando a gente fala de subgrupos, né, de obeso, não obeso, homens, mulheres, tem uma variação muito grande. E até hoje a gente está tentando entender esses fenótipos para talvez esses trabalhos em que a gente coloca uma população muito diversa, alguns têm benefício, outros não têm, o tamanho de efeito é muito pequeno. E aí, quando a gente vai para o consultório, a gente tem um paciente lá na nossa frente, e é o que o Murilo falou, muitas vezes ele já vem usando e diz, doutor, eu melhorei. Faz sentido num paciente como esse a gente brigar pela evidência e pedir que ele descontinue? Não faz sentido. Talvez eu acho que ver se a posologia está adequada, ver se tem algum efeito colateral, orientar, e como a gente mesmo colocou, colocar que esse não é o único tratamento, tirar da cabeça do paciente aquela coisa da pílula mágica, que eu acho que na prática é o que me preocupa. Quando o paciente vem com uma doença como essa, multifatorial, que existem diversas medidas, ele acreditando que aquele único conduprotetor vai fazer diferença para toda a dor que ele sente. Acho que isso, de fato, deixa a gente um pouco aflito, e aí a gente precisa intervir do ponto de vista educacional, do ponto de vista de uma série de coisas durante a consulta, para que ele não fique com essa impressão. Passando aí para um próximo tópico, a gente falou um pouquinho sobre os quadros mais leves, conversamos um pouco sobre algumas evidências de tratamento. Eu só queria tirar mais uma dúvida que às vezes para quem está em casa não fica tão claro. O que é um tratamento curto para vocês de anti-inflamatório e o que é um tratamento prolongado? Assim, só para a gente comentou muito rapidamente, mas pode ser que não fique tão na prática de cada um. E se vocês veem diferença, por exemplo, o Bruno estava fora, ele comentou do meloxicam usado cronicamente, não sei se o Murilo também já viu alguma abordagem assim aqui, só para deixar isso mais focado. Em geral, eu prescrevo bem, assim, dependendo do paciente, do perfil de comorbidade, eu prescrevo nos flares, se tiver com dor um pouquinho mais intensa, 3 a 5, 7 dias, assim, não costumo passar muito. Eventualmente, eu faço uns 10 dias, mas é uma situação um pouquinho menor. Então, nessa linha anti-inflamatória, a cúrcuma é considerada, tem uma ação anti-inflamatória,
com inibição de COX-2 e etc., um perfil de evento adverso menor, né, do que os anti-inflamatórios convencionais. E aí eu costumo fazer um período um pouquinho maior, assim, 1, 2, 3 meses, vejo a resposta, né? Aí se o paciente mantém, eu considero, se o paciente responde, eu considero manter o tempinho mais ou suspendo um período. Não sei como é que o Bruno faz na prática, se Não, quiser parecido. Com anti-inflamatórios convencionais, 3 a 5 dias, orientando efeito colateral, suspender antes, né? Meloxicante, isso tende a utilizar até por 30 dias, mas nos períodos de flare também. comentar. Não é uma coisa que vai ficar cronicamente todos os dias do ano. Um medicamento de 5 miligramas, uma vez ao dia, faço posologia, 30 dias, uma opção também. Legal, Um acho que aqui... dado interessante aqui para complementar, é muito comum a pergunta assim, mas doutor, qual é o melhor anti-inflamatório para eu tomar? É uma pergunta bem frequente. E aí, na literatura, tem 2 meta-análises que acharam um resultado bem parecido. Uma de 2020, a outra um pouquinho mais antiga, que pegou diversos ensaios clínicos, uma meta-análise chamada meta-análise em rede, pegou vários ensaios clínicos diferentes, tentaram padronizar as medidas para ver se algum tinha resultados melhores. E essas 2 meta-análises, interessantemente, encontraram o mesmo resultado. Assim, parece que o diclofenaco, pelo menos nos dados, e o etoricoxib parecem ser um pouco superiores aos outros. E na prática a gente vê isso mesmo, realmente, o diclofenaco é um anti-inflamatório que está na maioria das associações de farmácia que os pacientes já tomam e já sabem que melhoram e tomam sem pedir a nossa opinião. Apesar de nas recomendações gerais, todos os anti-inflamatórios poderem ser prescritos e a resposta ser bem individual de paciente para paciente. Muito bom. Na prática, eu até tendo naquele paciente que é um pouco mais, né, digamos assim, seguir o tratamento, deixar até um anti-inflamatório de 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, mas aquele paciente que eu vejo que a adesão é muito baixa, eu tento escolher anti-inflamatório de tomada única para ver se a gente tem uma melhor adesão. Acho que é a minha única dica aí, mas em termos de qual anti-inflamatório escolher, eu falo para o paciente que isso é muito individual, a gente pode ir para inibição seletiva ou não seletiva, um COX-1, né, ou COX-2, a gente deixar isso de maneira mais... Mas eu acho que a gente precisa ir tentando. O que a gente não pode é insistir naquele que o paciente já disse que falhou, não tem resposta, a gente continua prescrevendo alguma coisa da mesma classe. E aí vamos para os quadros mais moderados, a graves, né? E aí aqui eu trago um cenário para a gente discutir, aquele paciente que chega para vocês, né? Teoricamente fazendo já um pouquinho de atividade física, usando já um anti-inflamatório com uma certa frequência, tendo flare com frequência. Ele, doutor, quero infiltrar meu joelho, qual que é a abordagem de vocês em relação a isso? Tem algumas especificações para a gente pensar um bloqueio associado, ou um paciente que já tem uma deformidade muito grande, por exemplo, Bruno, você não infiltra, você já indica o tratamento cirúrgico. A gente sabe que tem uma resistência ali dos pacientes, às vezes, a operar, e aí a gente, como reumato, até para ajudar nesse tratamento multidisciplinar, quanto que a gente deve insistir para um paciente não deixar de operar? Porque eles vão postergar e muitas vezes eles vão impedir a nossa validação. O doutor foi no ortopedista, ele quer me operar, mas eu vim aqui, se o senhor disser que eu não tenho que operar, eu vou seguir o senhor. E aí a gente sabe que muitas vezes é complicado, porque Sim. a gente não se fala, mas é importante a gente deixar esse recado assim de, olha, esse perfil precisa ser encaminhado, porque talvez o desfecho cirúrgico, muito depois de um tempo, a gente não tem o resultado esperado da cirurgia, né? Com certeza. Eu acho que a osteoartrite é uma doença muito espectral, né? E assim como ela é espectral, ela tem diversas causas. Então, por enquanto, a gente tratou com uma coisa só, né? Mas em algum momento, principalmente pensando em cirurgia, tem indicações específicas e não só existe a prótese para o tratamento cirúrgico da osteoartrite. Então, por exemplo, pacientes novos, mais jovens, que em algum momento no passado tiveram uma lesão meniscal medial, por exemplo. Esse paciente pode evoluir com uma artrose medial única e exclusiva. Se ele for jovem, a gente pode fazer uma cirurgia que chama osteotomia valgizante. A gente muda o eixo, o alinhamento do paciente, para que a carga não passe tanto na região medial, isso é mais equivalente em homens, e passe ou um alinhamento neutro ou discretamente em valgo. Isso é uma cirurgia salvadora, você consegue ganhar um tempo pensando em artrose em pacientes mais jovens, né? Além disso, a gente tem que identificar, então, pacientes eventualmente têm uma lesão meniscal, não tem artrose ainda, mas com uma lesão meniscal, por exemplo, na raiz medial. Então, a gente sabe que é um paciente que, se não operado, ele vai evoluir com artrose medial rapidamente, principalmente em mulheres, né? Então, tentar identificar. Então, aí eu acho que a ressonância ela tem um papel bastante importante, tentar colocar um sobrenome para essa artrose que a gente viu, né? Então, quais são as opções aí que eu penso?
uma medida menos invasiva para mais invasiva, né? Então, além das medidas conservadoras que a gente já abordou, a gente tem terapias infiltrativas, né? Então, desde o esteroide simples, o ácido hialurônico, tem terapias novas, ortobiológicas, que têm surgido, inclusive a tese de doutorado do Murilo, e também o que me motiva a fazer o meu doutorado no Hospital das Clínicas. Então, das opções regenerativas, a gente tem o ácido hialurônico, que sim, pode ser considerado um tratamento regenerativo. Tem o PRP, que é bastante estudado já. Tem o aspirado, concentrado aspirado à medula óssea, né? E a gente não tem o concentrado no Brasil, o aspirado, no exclusivo, que tem estudos bastante restritos, muito pouco estudo sobre. E o que me motivou do tecido adiposo, que é o que eu motivou a fazer uma pós-graduação, é o tecido adiposo microfragmentado. Então, tem bastante estudo já na área, as evidências estão chegando, né? O que a gente tem de evidência, por enquanto, são 2 ensaios clínicos associados ao debridamento artroscópico. Então, em um grupo fez o debridamento artroscópico e o outro não. Desculpa, os 2 grupos fizeram o debridamento artroscópico e um adicionou tecido adiposo microfragmentado e o outro não. Né? E aí teve uma melhora de dor e função no grupo que associou o tecido adiposo. Né? Mas são ensaios clínicos ainda iniciais, ainda precisa de muito segmento, sabe que tem essa euforia inicial quando surgem os primeiros estudos, né? O nosso que a gente está fazendo nos Estados Unidos, das clínicas, conta com 60 pacientes e a gente está fazendo segmento de 1 ano agora, e é um ensaio clínico também, é cego, então a gente sabe que o efeito placebo é muito importante, né? E até existe o needle placebo, né? Que é o efeito, quando você vai adicionando e vai aumentando aí o tamanho da intervenção, o paciente tem um aumento na resposta do placebo, né? Então isso é bastante interessante, a gente fez questão de isolar isso, então todos os pacientes foram submetidos a procedimentos parecidos, um recebendo corticoide, outro recebendo tecido adiposo, e a gente vai ver os resultados ainda. Então tem muita literatura chegando. Lá em Iowa mesmo, onde eu estava, a gente participou de um estudo grande, americano, um ensaio clínico bem robusto, com mais de 600 pacientes, e a gente terminou de captar os últimos pacientes esse ano. Eu tive o prazer de estar lá acompanhando esse momento também. Então, a gente sabe que as revistas americanas exigem 2 anos de segmento, então, realmente, a gente sabe que é seguro, mas a eficácia a gente vai ver nos próximos 1, 2 anos sobre essas terapias biológicas. Tô super animado, hein, Murilo? Você também tá animado com as terapias biológicas? Eu acho que tem um potencial, tem um racional teórico, tem um potencial. A gente ainda está numa etapa, né, de que a qualidade da evidência ainda é baixa para ampla recomendação. E o que a gente tem de mais robusto são os dados do PRP, né, que é o plasma rico em plaquetas. Com a minha tese, a gente não encontrou diferença para o placebo, e o maior trabalho, que foi um trabalho australiano, que eu tive a oportunidade também de participar um pouquinho com eles quando eu estive lá, publicado no JAMA, também não encontrou nenhuma diferença para o placebo. Foi um estudo grande com ressonância, dosagem de cetocina bem completo, também não mostrou benefício, mas, como comentou, são muitos subtipos, né, de terapias biológicas. Os dados estão chegando com mais robustez e a gente espera aí que no futuro consiga ajudar os pacientes. Vou só retomar aqui um pouquinho o tema, ainda falando do mundo das infiltrações, só para a gente organizar um pouquinho aqui a evidência. Corticoide, na prática, ajuda bastante, o tamanho de efeito é moderado comparado com o anti-inflamatório VO. De fato, a gente sabe que ajuda os pacientes. A única limitação é o tempo de ação. Nos estudos, em média, 1 a 2 meses de melhora. Tem alguns trabalhos brasileiros da professora Rita até propondo, né, documentando que tem pacientes mais sensíveis e que o efeito dura 6 a 9 meses. Na prática, a gente vê que alguns pacientes mesmo melhoram mais tempo do que isso dos estudos da média de 1 a 2 meses. Então, em geral, a gente usa, né, assim, indica com frequência naqueles pacientes com dor moderada a intensa, com flare, sinais de inflamação, são aí preditores de resposta. Só um alerta, uma preocupação poderia ser qualidade de cartilagem. Aí teve um estudo do JAMA de 2017 que fez piracenolona de 3 em 3 meses por 2 anos, mostrou uma redução do volume de cartilagem no final desse período, mas a gente não sabe o significado clínico disso, se esses pacientes tiveram mais dor, evoluíram mais para prótese. Então, é um alerta aí, tá? Mas é uma estratégia que ajuda muito, principalmente pacientes com flare, sinovite, estágios mais avançados ou que têm contraindicação para prótese, acabam ajudando bastante na prática.
Hialurônico, falo muito, né? Hialurônico também Murilo, o palco é todo seu. bastante utilizado e prescrito. Quando a gente pega os ensaios clínicos de melhor qualidade, o tamanho de efeito é pequeno quando comparado com placebo. Então, a indicação é para casos selecionados, estágios mais iniciais, sem caráter inflamatório, né? Sem sinovite, derrame exuberante, aquele paciente com uma dor mais mecânica inicial ou no contexto de exercício e esporte pode ter um papel, mas não é também para amplo uso, todos os pacientes devem receber hialurônico. Só para a gente fechar esse bloco, né, sobre terapias infiltrativas, eu acho que o recado que fica é, sim, elas podem ser úteis, a gente ainda precisa estudar quais seriam os melhores componentes, ainda há uma literatura caminhando sobre isso, tem muita gente associando terapêuticas, por exemplo, corticoide, mas hialurônico, a gente ainda não sabe, em termos de evidência científica, qual é o desfecho a longo prazo, e é difícil fazer trabalho comparando, porque a gente tem o efeito placebo, e deixa difícil da gente ver o tamanho de efeito. Mas eu acho que olhando os congressos, olhando aí o que vem no futuro, uma das coisas eu acho que fica muito certo. Eu acho que talvez as melhores terapias que vão surgir para a osteoartrite de joelho sejam terapias infiltrativas, né? E não sistêmicas, porque eu acho que sistêmica a gente discutiu, está muito bem documentado, exercício e atividade física. Não vislumbro nenhum um comprimido no futuro ou no nutracêutico que tenha tudo isso que a gente tem de expectativa para o tratamento. Mas aí a gente tem diversos trabalhos, alguns falharam em regenerar a cartilagem, outros associados a neuromoduladores, mas eu acho que a gente ainda vai caminhar em alguma coisa e talvez associar terapias no futuro seja uma possibilidade. E aí vamos... Antes até de mudar de assunto, eu queria ver a opinião do Bruno, como ele faz na prática com corticoide Perfeito. hialurônico, se ele faz junto ou separado, ou... E eu queria, como vocês fazem na ortopedia? Associa bloqueio do genicular, não associa, qual que é a sua experiência? Perfeito, não, acho que essa é uma dúvida super válida. O que eu faço na prática clínica é, se o paciente não apresenta um derrame exuberante, a gente pode só adicionar o ácido hialurônico, né? Pacientes com um derrame evidente, eu acredito que injetar o ácido hialurônico lá vai ser realmente acaba perdendo a oportunidade de tratar ele com aquele medicamento. Então, eu opto por fazer o ácido, o triancinolona, né? Corticoide primeiro, diminui esse flare, diminui a sinovite, diminui o derrame, e aí, num segundo momento, 15 dias, 3 semanas depois, a gente infiltra o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico a gente sabe que é o efeito mecânico. Apesar de ter diversos estudos mostrando que ele tem um efeito anti-inflamatório, o principal é o efeito mecânico que ele adiciona. E só um complemento para o ácido hialurônico, ele tem melhores evidências também na artrose patelofemoral, né? Articulação com menos carga do que a tibio-femoral. Então, se a gente for separar a osteoartrite por doenças diferentes, né? Então, eu teria uma indicação mais leve, principalmente nesse tipo de osteoartrite. Achei interessante. Muitos reumatologistas, Bruno, fazem no mesmo tempo o triancil e na mesma agulha o hialurônico. Eu já procurei isso na literatura, tem alguns dados, não encontraram muita diferença de fazer junto ou separado. Na minha prática também, eu costumo dar um tempinho, esperar 2, 3 semanas, a não ser que tenha alguma questão logística, e aí às vezes... De prática eu considero também a mesma coisa, faço bastante na minha prática. Se tem um derrame que eu consigo aspirar aquele líquido, eu considero muitas vezes já até fazendo aquele mesmo, porque né, você diminui a dor da agulha, mas se é um procedimento que realmente tem muita sinovite, você tem pouco líquido, tem bastante sinal inflamatório, eu acho que a estratégia do triancil para depois o ácido hialurônico faz muito sentido. Mas é o que a gente comentou, né? Eu acho que é mais prática do que evidência, e a gente não tem os trabalhos de osteoartrite, por exemplo, mostrando esse componente, dosando esse líquido, quantificando, a gente considera todo o joelho igual nesses trabalhos, talvez para o futuro com a ferramenta do ultrassom ou com ferramentas de imagem, a gente conseguir dividir. Vamos supor, né? Será que um joelho com mais derrame inflamatório realmente responde melhor ao corticoide, depois o ácido hialurônico? Eu acho que tem muito desenho ainda para a gente fazer e hoje a gente trata todo mundo igual. Mas eu acho que é uma estratégia muito boa. E fazer em separado quando você tem derrame inflamatório mais importante. Perfeito. E também respondendo um pouco a sua pergunta sobre bloqueio genicular, né? É uma opção, o bloqueio genicular pode ser feito tanto farmacologicamente, então com fenol, que agora no momento está proibido, né, por motivos que a gente já sabe. Tem o bloqueio químico, né, que é o fenol, perdão, farmacológico. Tem o bloqueio medicamentoso, próprio dexametasona, né, que é uma opção. Tem o bloqueio que a gente pode fazer com crioterapia. Então, existe uma máquina que você consegue congelar o nervo e você modula, né, o nervo com esse tipo de técnica.
E existe a radiofrequência, que é realmente aplicar altas temperaturas naquela região para você denervar aquela região, né? Os tamanhos de efeito com a radiofrequência são não tão maiores do que o bloqueio farmacológico. Então, em termos de custo-benefício, o bloqueio farmacológico acaba sendo uma opção mais interessante, né? Fora a gente sabe que tem questões de aprovação de convênio, tudo isso, e que tem que ser pesado, principalmente pensando num tratamento que a gente tem uma expectativa que dure 3 meses, 4 meses no máximo. Na prática, a gente acaba confundindo o tamanho do efeito, porque muitas vezes a gente faz uma infiltração intraarticular associada, né? Então, você não vai simplesmente bloquear o paciente, você vai fazer a infiltração articular também. Então, isso acaba confundindo um pouquinho, né? E última coisa, o bloqueio a gente pode fazer com a endoscopia. Normalmente, o ultrassom acaba sendo uma maneira mais prática de fazer tanto a infiltração articular, garantindo que o produto seja entregue sem errar a cavidade articular, quanto para fazer o bloqueio dos nervos geniculares. Tá bom, vou complementar um tema que eu tenho bastante interesse também. Eu tenho feito bastante bloqueio de nervo, só que em geral combinado com corticóide, exatamente pelo que o Bruno falou. A gente já tem toda a logística para fazer e aí a gente costuma fazendo junto. E pontuando aqui a evidência, como a gente tem o bloqueio de nervo, o trabalho mais relevante foi publicado em fevereiro do ano passado, no Arthritis, que é uma revista nossa de fator de impacto, dos maiores fatores de impacto, mostrando o benefício em 4, 8 semanas e até 3 meses ele vai perdendo o benefício, né? A gente bloqueou, foi um trabalho que bloqueou os nervos, guiado por ultrassom, com corticoide anestésico. E aí, então, no curto prazo, ele parece que ajudou. Já vou dar o spoiler aqui, a gente está terminando, vai submeter agora uma meta-análise e revisão sistemática só de intervenção, que inclui bloqueio de nervo e a radiofrequência. E já vou até dar um spoiler aqui dos resultados que a gente fez com o grupo da Austrália. Tem os brasileiros, o Matheus e o Bruno, que são fisioterapeutas também, que trabalham com pesquisa um pouco mais de perto. A gente viu que a qualidade dos estudos em geral é baixa ou muito baixa quando a gente coloca na avaliação assim, dos riscos de viés, na qualidade dos estudos. Então, com essa qualidade baixa, o tamanho de efeito realmente foi pequenininho e de prazo muito curto. Então, talvez ainda não ganhe tanta força quando chegarem os próximos guidelines, assim, para a indicação. No curto prazo, até a radiofrequência ganhou um pouquinho do bloqueio de nervo, quando compara o tamanho de efeito, mas já em 3 meses eles ficam parecidos assim, já perdendo eficácia. Então, parece que não dura tanto tempo também. Então, acho que ainda é uma estratégia válida para o curto prazo, uma medida analgésica simples, segura, com baixo potencial de evento adverso, e pode ser mais uma estratégia aí, somada às outras medidas que a gente tem conversado bastante aqui com as infiltrações e as medidas não farmacológicas, né? Mas uma modalidade aí que eu acho bastante interessante, né? E a gente espera estudos maiores, de qualidade maior, para a gente ainda ter conclusões mais definitivas. Mas são opções, tanto o bloqueio do nervo com radiofrequência, quanto o bloqueio farmacológico, né, dos nervos geniculares. Eu falo que para osteoartrite talvez a gente fique um pouco frustrado com os trabalhos, porque avaliar dor como desfecho é muito complicado, né? Porque a gente sabe que a dor é multifatorial. Quando você vai para testes funcionar, já são melhores, mas a gente ainda não tem nenhum device para acompanhar a vida do paciente ou para a gente medir. Eu acho que hoje, com os relógios mostrando o passe, a gente sendo cada vez mais telemonitorado, talvez no futuro a gente até tenha dados mais palpáveis, né? Porque você imagina, você vê um paciente seu com osteoartrite, você tem ali média de passos, uma série de coisas de atividade física, faz a infiltração e aí a gente tem uma melhora disso que talvez a dor volte com 3 meses, mas se ele passa 1 ano depois muito ativo, será que não vale a pena? Então eu acho que a gente talvez vá mudar um pouco essas estruturas hoje metodológicas, a gente tem a telemetria para avaliar melhor, porque eu acho que quando a gente avalia só o desfecho de dor, ele é afetado por N fatores que muitas vezes atrapalha para a gente medir esse efeito. Eu queria aproveitar a presença dele aqui, que é uma super honra da experiência, eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre a cirurgia de prótese, que é uma coisa tão frequente, que ajuda tanto os pacientes, tanto da indicação, quando a gente pensa em indicar, um pouquinho de como é a técnica de fato, e um pouquinho do pós-operatório, que é uma pergunta frequente dos pacientes, assim. Então, desde a indicação, a técnica e a prótese, para você compartilhar aí um pouquinho e a gente aproveitar
Com certeza. seu Não, conhecimento. agradeço. Vou só acrescentar, tá, Ah, Bruno? Reumatologista, assim como paciente, morre de medo da cirurgia. Acho que a sua fala vem não, para desmistificar e deixar isso muito mais tranquilo, né? não, E para perfeito. que a gente encoraje para os pacientes que têm Exatamente. indicação, né? Eu acabei de sair do consultório e indiquei uma prótese lá, né? Então, vai ser praticamente o mesmo discurso. A gente tem muito receio da prótese pelas palavras do próprio paciente, porque é um caminho sem volta, né? Então, assim, a partir do momento que você tem a prótese, você não está tratando mais aquele joelho, aquela sinóvia, aquela cartilagem, você vai tratar uma outra doença que é eventualmente a soltura ou a infecção, alguma coisa pertinente a uma complicação da prótese, tá? Mas uma primeira coisa que precisa ser dita ela é um procedimento complexo, procedimento que você burn bridges, né? Você acaba dando um passo a mais no tratamento, você muda totalmente aquela estrutura do joelho, mas apesar de ser um procedimento complexo, é um procedimento muito realizado, né? Então, 600 mil por ano nos Estados Unidos são realizados. Então, como tudo que é em larga escala, você ganha simplesmente volume, tornando mais simples. Tá? Então, a cirurgia da prótese, desmistificando um pouco, ela é uma cirurgia que não é simples, exige uma formação imensa, que é a formação que a gente tem, mas por ser muito realizada, você acaba ganhando um ritmo e uma cirurgia que eventualmente acaba sendo feita em 1h15, 1h30 no máximo, né? Então, para um cirurgião experiente que faz bastante, é uma cirurgia relativamente tranquila após esses anos de formação. Então, ela é uma cirurgia que você tem uma ótima fixação dos componentes, né? Então, explicando um pouco o que é a cirurgia da prótese, você faz uma incisão anterior no joelho, você luxa a patela, você tira ela da frente para a lateral, tá? Que é a posição mais ergonômica do nosso corpo, e aí você vai endereçar, você vai recapear aquele problema da cartilagem do osso subcondral, né? Que é a artrose. Então você vai fazer cortes finos rente a esse osso subcondral, normalmente tem a espessura de 8, 9 milímetros, né? Os cortes, o suficiente para você conseguir colocar o seu implante, praticamente uma resurface da articular do joelho, né? Então, na região femoral, a gente faz 6 cortes. Na região da tíbia, a gente faz um corte, né? Após os cortes, a gente mede, a gente corrige deformidades. Então, é o único tratamento que, além de corrigir dor, função, corrige deformidade. Nada do que a gente falou até agora corrige deformidade, que é o terceiro atributo, terceiro sintoma aí da artrose, principalmente nas cansadas, né? E você faz a balanço ligamentar, que a gente chama, que é deixar o joelho retinho, os componentes bem alinhados, né? E depois disso você implementa os componentes de fato da prótese, né? Que é um componente femoral, um componente tibial e uma interface entre eles, que é um polietileno de alta resistência, que serve de interface para não ter atrito e não tem contato metal com metal. Metal, polietileno, metal. Tá? Realizar a patela ou não é um debate ainda nos congressos ortopédicos de joelho. Tem pessoas que advogam fazer, tem pessoas que advogam não fazer. Tem diversas vantagens e desvantagens, então não é obrigatório endereçar o patelar. Tá? Mas o femoral, tibial e essa interface, que é o polietileno, a gente sempre realiza na cirurgia da prótese, né? Como que é, então, a incisão anterior, como que é o pós-operatório? A gente anda com o paciente no mesmo dia, né? Então, normalmente a anestesia a gente faz de uma maneira multimodal para otimizar a dor no pós-operatório. Normalmente é um pouquinho mais dolorido nos primeiros 5 dias, né? Os pacientes falam, olha, tá doendo, mas é uma dor diferente, né? E aí, depois desse 5º dia, a dor vai melhorando e o paciente vai reabilitando. Carga imediata, então o paciente pode deambular no dia da cirurgia, no dia seguinte, né? Eu brinco com os pacientes que ele pode fazer tudo após a cirurgia da prótese de joelho. Então, pode cair, né? Então, naturalmente, ele vai ter uma fraqueza naquela musculatura. A gente usa o tourniquet para diminuir o sangramento no intraoperatório. Então, isso dá um pouco de fraqueza do quadríceps. Então, a reabilitação vai ser necessária com fisioterapia para ganhar força, ganhar amplitude de movimento, né? Principalmente extensão, flexão, tudo isso vai ganhando com o tempo. Mas a reabilitação ela é relativamente rápida, né? E então muitas vezes tem todo esse preconceito de ser uma cirurgia muito grande, muito agressiva.
Mas eu mesmo não lembro a última vez que acabei precisando de UTI no pós-operatório, né? Isso você faz uma avaliação pré-operatória adequada, de HB, tudo isso a gente bem realizado, bem padronizado. Então, é uma cirurgia que, assim, tem ótimos resultados. Os resultados mostram que 80 a 90% dos pacientes ficam com nenhuma dor, né? Em geral, muda a vida do paciente. Então, a gente tem que ficar atento também para indicar no momento certo. Já fiquei super encorajado depois da fala do Bruno. Não, 1h30 de cirurgia, andar no mesmo dia, acho que são frases muito impactantes. Eu acho que a gente precisa passar para frente, porque as pessoas têm uma ideia Sim. completamente errada. E é muito palpável isso. Ó, sua cirurgia vai durar em média 1h30. A senhora já vai andar no mesmo dia. É uma dor mais importante nos 5 dias. Eu acho que isso já encoraja. Com certeza. Não, e só complementando, a gente, principalmente vindo dos Estados Unidos, é muito diferente, talvez por fatores culturais. Você for pegar, eu procurei na literatura isso, o índice de próteses por 100 mil habitantes nos Estados Unidos é 213, tá? Uma referência. Tudo bem, sabe que os Estados Unidos têm maior obesidade, eles são mais adeptos de cirurgia, eles têm uma tendência de aceitar a cirurgia muito maior do que a nossa, mas se a gente pegar o público alemão, 160, tá? Por 100 mil. Público parecido com o nosso, Itália, Espanha, 98, 96, né? Então, quanto que é no Brasil? 4. Tá? Então, assim, a gente faz muito, muito pouca prótese, né? Então, eu vejo isso. As artroses que a gente vê aqui não existem nos Estados Unidos. A indicação é muito mais precoce, né? Porque eles têm mais acesso, porque eles têm mais essa cultura, se discute mais sobre isso, fala sobre isso, mas também porque os próprios cirurgiões, eles desmistificam isso. Né? Então, eles falam, olha, não é esse bicho de cabeça, é uma cirurgia que tem uma reabilitação rápida, né? É um procedimento grande, sim, o corte é maior, então com um corte maior a gente tem preocupações da essência, né? Então, a ferida a gente tem que tomar cuidado, não é uma cirurgia, não é igual a um bloqueio que não tem ferida, tudo isso é uma questão. A nossa grande barreira é que 80% da nossa população utiliza o sistema público de saúde e a colocação de prótese gera um custo que o sistema de saúde não consegue arcar, então as filas são intermináveis. Eu acho que isso justifica um pouquinho essa taxa tão baixa de prótese no país. E em muitos países, a maioria dos países de renda maior, né, desenvolvidos, quando comparados ao Brasil, as filas de próteses, elas são reais, né? Eu lembro muito bem quando eu estava na Austrália, ele me chamou a atenção, o paciente era colocado na fila e ele sabia que em 4 meses ele ia colocar a prótese. Então, às vezes, até era tentado algum tratamento naquele meio do caminho, mas ele sabia que daqui a 4 meses ele ia colocar a prótese. E aí, a nossa realidade no país é que a fila é virtual, né? E os pacientes conseguem muito pouco, né? Pelo SUS, assim, infelizmente, de acesso ao tratamento. Então, essa eu acho que é a principal barreira. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso episódio. A gente comentou um pouquinho sobre a osteoartrite leve, moderada, grave, falamos sobre o panorama de tratamento clínico, não farmacológico, medidas educativas, falamos sobre atividade física, a importância, falamos um pouco sobre analgésicos, anti-inflamatórios, terapias infiltrativas, terapias mais avançadas, falamos um pouquinho aqui sobre os ortobiológicos, são moléculas novas que a gente ainda tem muita coisa para ver, inclusive o Bruno deve publicar, tenho certeza que a tese do Murilo a gente vai fazer questão de divulgar nesse episódio para que todo mundo conheça, daqui a pouco eu também publico alguma coisa de aspirado de medula, e aí a gente tem encerrado os nossos blocos com o que não fazer, talvez uma das coisas que impacte mais para as pessoas que têm muito prático. Então, de uma maneira prática, do que a gente conversou, o que vocês acham de mensagem para vocês deixarem? Se vocês quiserem também comentar alguma outra coisa, mas o que não fazer? Murilo, o que não fazer, Bruno? Vamos lá, o que não fazer? Eu acho que a avaliação deve ser parcimoniosa, a gente usar o bom senso. O que não fazer, assim, ou evitar anti-inflamatórios contínuos na população idosa com comorbidades, ou você dá, por exemplo, opioides numa primeira consulta que você não discutiu analgésico simples, medidas que podem ajudar como anti-inflamatório tópico, analgésico simples e já dá um opioide na primeira consulta, ou de cara só suplementos, né, sem a gente citar nada ou encorajar o paciente para perda de peso e exercício, e a gente fugir muito da evidência ou usar medicamentos com potencial de evento adverso grande de imediato
sem a gente aproveitar o que a gente tem de arsenal de baixo custo e com boa eficácia, né? Tanto não farmacológico quanto farmacológico. Acho que mais por esse caminho. O tratamento não existe uma fórmula, uma regra, o guideline não é suficiente para fazer a gente tratar o paciente na prática. Então, eu acho que a gente usando tudo que a gente tem de arsenal, usando o bom senso, a gente aplica as estratégias para melhorar o desfecho do paciente que está com a gente. Perfeito. Bom, no meu ponto de vista, o que não fazer é, obviamente, não tentar tratamento conservador. Sabe que, como eu havia dito, a gente tem até um índice de revisão de prótese maior em pacientes obesos. Então, tentar já ganhar esse paciente com medidas de estilo de vida é importante, mesmo que você já parta com uma prótese logo de cara. Então, sempre tentar o tratamento conservador antes, até para o paciente digerir aquilo, aceitar melhor, tá? Outra coisa que a gente vê bastante, infelizmente, e que eu não aconselho, não é para fazer, artroscopia, tá? É vendido como um procedimento menos invasivo, e de fato é. A artroscopia, ela serve para tirar lesões meniscais, ela serve para tirar lesões condrais. O uso na artrose, ele tem que ser muito restrito, né? Então, lesão osteocondral que está travando a articulação. Se for esse o problema, ok, ela tira, funciona, resolve. Lesão, por exemplo, tem umas lesões específicas de menisco que acabam gerando uma dor bem pontual no contexto da artrose, conflito osteomeniscal. Ok, faz sentido você fazer uma artroscopia e melhorar a dor do seu paciente. Agora, tirando essas indicações, não faz sentido, porque você vai vender uma cirurgia que é menos invasiva, sim, mas ela vai trazer resultados frustrantes para o paciente. Além disso, vai atrapalhar a reabilitação, a musculatura vai ficar hipoxicada, então isso é o principal. E por último, o que não fazer é prevaricar, né? Se o paciente tentou, fez todo o tratamento conservador, fez fisioterapia, perdeu peso, está ainda sintomático, eu acho que esperar mais do que isso é apenas deixar o paciente mais hipertrofiado, com mais sintomas psiquiátricos, depressão, perda de vontade. E o que é mais importante é que a gente sabe que resultados em artroses muito avançadas, com muito flexo, muita deformidade em varo, muito valgo, elas são, além de ser próteses mais difíceis, são próteses que têm um pouco menos de qualidade depois. Então, o desfecho funcional muda também em operar um paciente com artrose moderada grave ou com uma grave deformidade. Isso é bastante importante. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso episódio. Agradecer ao Murilo, ao Bruno. Tenho certeza que vocês vão gostar muito em casa de tudo isso que a gente falou. E deixar depois para vocês seguirem nas redes sociais, e aí eu vou pedir para eles deixarem algum contato, alguma coisa. Os dois estão aqui em São Paulo, mas eventualmente quem quiser, enfim, um contato, tirar alguma dúvida, a gente deixa os contatos durante o episódio. Muito obrigado, só passar a palavra para vocês encerrarem e se despedirem. Queria agradecer também, é uma honra estar aqui com vocês do Reumatais e discutir um tema que eu tenho bastante interesse no dia a dia. Também vou tomar a liberdade aqui de fazer o convite, eu vou lançar um curso aqui de osteoartrite na prática de tratamento, final de setembro, então já convido todos aí a buscar informação e se interessar. A rede social, o Instagram é @Dr. Murilo Dório, com 2 L's. Obrigado, viu, Bruno, também pela presença, foi uma honra, aprendi bastante com você também. Eu que agradeço aí o convite. O Murilo também, que tive o prazer de conviver bastante nos ambulatórios lá do Hospital das Clínicas. Queria agradecer aí a atenção de todos. Meu Instagram é buturi.ortopedia. Dúvida, questões, fiquem à vontade de me contatar lá. Prazer responder. E a gente já fica ansioso pelos resultados do trabalho do Bruno. Logo mais a gente deve ter disponível isso na literatura. E do seu também, né? E o meu também logo vem aí, né? Do doutorado. A gente demora um pouquinho mais, a gente ainda está recrutando, mas acredito que logo a gente vai ter alguma evidência aí sobre aspirado de medula também, tá? Na prática de vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau.